Meditação da semana. Gostaria de falar com vocês hoje a respeito de questionamento de muitos, né? Deus existe? Deus não existe? Semana eu estava brincando com meu neto e ele de repente falou: Deus nem existe. Eu fiquei assim um pouco preocupada pensando, né, como dizer, como falar com uma criança que diz que Deus nem existe. Mas na palavra de Deus, em Hebreus 11:6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. E Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é aquele que dá presente, privilégio, recompensa. Então eu preciso crer que Deus existe e ao me aproximar de Deus, eu tenho recompensas. Lógico que a gente não se aproxima pelas recompensas, mas temos privilégio por nos aproximar de Deus. Há muitos exemplos na Bíblia de pessoas que creram, se aproximaram e receberam suas recompensas, como Abraão, Samuel, Davi, Jó, Oséias, apóstolo Paulo, tiveram experiências maravilhosas com Deus. E o povo que saiu do Egito também, todo aquele povo, né, que saiu do Egito, eles viram a manifestação de Deus de uma forma inquestionável. Lá em Deuteronômio 5:24 fala a respeito disso. Mas talvez você pode dizer, mas Deus falou no passado, não fala mais hoje. Deus fala hoje? Sim, Deus fala. De muitas formas Deus fala. Lá em Jó 33:14 fala: a verdade é que Deus fala, hora de um modo, hora de outro, mesmo que o homem não perceba. Ou seja, Deus está constantemente falando com a gente, mas nós não percebemos. Deus às vezes fala através de um sussurro, de uma impressão: melhor você não fazer isso, não vai por esse caminho, ou faça isso. E a gente acha que é coisa da nossa cabeça, e muitas vezes é Deus tentando nos direcionar. Mas Deus fala também através da Bíblia, né? Palavra de Deus. Então, quando você tem algum problema, algum questionamento, se você abrir a Bíblia e pedir para Deus falar com você, Ele vai falar com você, o Espírito Santo vai falar com você. Eu tive uma experiência assim, eu estava passando um problema, né? Assim, uma dificuldade com a minha filha, ela estava com febre, eu já tinha orado, tinha feito algumas coisas e ela continuava com febre. E eu não sabia o que fazer. E naquele momento eu falei: que mal que eu fiz, né, para merecer isso, uma coisa tola, né, de se dizer. E no mesmo momento veio na minha mente Mateus 27. Então era Deus falando comigo. E eu falei assim: nem sei se tem 27 capítulos em Mateus, mas eu fui conferir. E em Mateus 27:23 estava ali escrito que Pilatos falou que mal fez ele a respeito de Jesus. Então ali eu fiquei assim, chateada comigo mesma, né? Pensando: nossa, eu dizendo que mal eu fiz por causa da situação, e Jesus, que não fez mal algum, né? Sofreu tudo aquilo que ele sofreu. E eu, como pecador, muitas vezes sofro e nem era para tanto também aquilo que eu estava passando. Então Deus falou comigo através da palavra e tem falado muitas outras vezes através da palavra. Deus fala através da natureza, Deus fala através de circunstâncias. Uma delas, uma vez, eu já tinha recebo sempre bênção da parte de Deus, e no meu coração eu pensei assim: mas se é algo pequeno, será que Deus também pode responder? E eu estava sem lixa, né, de unha em casa, e eu pensei assim: será que Deus daria uma lixa de unha para mim? E qual foi a minha surpresa quando o meu irmão, um dos meus irmãos, né, chegou em casa de uma viagem, morava em São Paulo. Ele chegou em casa e ao abrir a mala ele pegou um pacotinho, né, com 10 lixas e entregou nas minhas mãos: para você. Então eu vi ali Deus se manifestando, falando comigo: eu me importo com você nas pequenas coisas também. Então Deus fala através das circunstâncias, e
através da natureza, só você olhar e deixar Deus falar com você. Deus fala através de sonhos, através de visão, através de outras pessoas, através de uma pregação, né? Outra pessoa, um amigo teu, às vezes traz uma palavra que é resposta para você, para aquele momento, para aquela situação que você está passando. Mas nós precisamos crer na existência de Deus, porque os demônios creem e eles tremem. Tiago 2,19 fala isso. A dúvida a respeito da existência de Deus é uma das armas do diabo. Então, se eu não creio que Deus existe, o que acontece? Eu não vou me aproximar de Deus, eu não vou conversar com Ele, não vou ter intimidade com Deus, e eu não vou receber bênção nenhuma da parte dele, e não vou ser salva também. Então, é muito importante que eu me aproxime de Deus, que eu creia que Deus existe. A maior recompensa que a gente tem de nos aproximar de Deus não são bens materiais. Apesar que Ele dá, claro, Ele supre todas as nossas necessidades. Mas a maior recompensa é a nossa intimidade que nós podemos ter com o nosso Criador. Essa é a nossa maior recompensa. E se eu não creio, minha vida fica sem direção. Eu vejo assim que sem Deus, sem a direção de Deus, é como se nós fôssemos um caminhão desgovernado ou dirigido por um bêbado. Nós ferimos o nosso próximo, nós ferimos a nós mesmos. Nós precisamos crer que Deus existe. Mas qual é o segredo para ouvir a Deus? Conversar com Ele, buscar, né, intimidade com Ele, conversa como se fosse com um amigo, né, fala com Ele, questione se você tem dúvida a respeito das coisas. Na Bíblia tem resposta para tudo. E Deus, pessoalmente, Ele pode sussurrar nos teus ouvidos aquilo que você precisa ouvir. O relacionamento com Deus começa da mesma forma que a gente começa um relacionamento com uma pessoa. A princípio, a gente não vai se abrir, a gente não vai conseguir conversar muitas coisas, confiar, mas à medida que nós vamos crescendo no relacionamento com Deus, nós vamos conseguindo também nos abrir com Ele e colocar tudo diante dele. Nós melhoramos nosso relacionamento com Deus com o tempo. Quanto mais tempo nós passamos juntos com Deus, melhor nosso relacionamento. Então, ouse se aproximar de Deus. Tenha fé. Ouse se aproximar com fé dele, tenha experiências maravilhosas com ele. Ele é o teu Criador. É assim como a mãe tem prazer de conversar com o filho, de aconselhar o filho, Deus também quer ter esse relacionamento com você, como um pai que te ama muito. Bem? Curta o vídeo, compartilhe, comente aí, se te falou o teu coração. Quero orar por você. Que Deus te abençoe. Eu desejo que Deus te abençoe, te guarde, te faça sensível para ouvir a voz dele. Em nome de Jesus. Não sei qual é o teu problema, mas que você tenha uma experiência maravilhosa com Deus ainda hoje. Um abraço. Eu te abençoo em nome de Jesus.